1 Samuel, capítulo 14, o Senhor me falara também sobre o mel que desceu na boca de Jonatas. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24, tá? Então, você ouviu, né, sobre os olhos do Senhor e a justiça de Deus, né? E a gente vai falar sobre esse mel que o Senhor falava comigo. Eu sou aquele que quero descer sobre a boca deles o mel. Desde o início, né, dessa consagração do relógio de oração, o Senhor falava comigo sobre isso, sabe, irmão? Sobre o mel que Ele queria deixar sobre os nossos lábios. O nome dele é Jonathan. Diz a palavra de Deus assim, versículo 24, ó. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, portanto Saul conjurava o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. Chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração de Saul. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou no favo de mel, e tomando a mão à boca, aclamando-se os seus olhos, então respondeu um do povo e disse, solenemente conjurou teu pai, o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão, porque pelo que o povo desfalecia. Então disse Jona, meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclamar os olhos por ter provado um pouco desse mel. Aleluia. Irmão, só Jonatas provou do mel. Aleluia. Deus quer descer com mel, irmão. Tão precioso. Havia um manancial de mel para provar. Imagina se o povo estivesse comendo o pão, comendo do carneiro, e agora teriam provado do manancial do mel. Saul não permitiu. Irmão, às vezes Deus prepara o local, a bênção já está pronta, mas nós estamos ainda perdidos para provar desse mel. Quando Jonas, por não ter ouvido, e Deus permitiu ele não ouvir a voz do Pai, ele prova de um mel que ninguém provou, que ninguém saboreou. A Bíblia vai dizer que Deus estava ali. Por que Deus não permitiu Jonas ouvir a voz do Pai sobre aquilo? Tinha separado Jonas. Ele era guerreiro do Senhor. Ele era amado do pai dele também. Mas a Bíblia diz que ele chegou naquele lugar e ele provou daquele mel. Deus falava desde o começo comigo. Eu quero dar um mel que ninguém vai provar. Aleluia. Desça sobre os teus lábios, irmão, esse mel. O mel que Deus preparou para essa igreja provar. Sabe quantas barreiras espirituais, quantas coisas se levantam para que a gente não prove desse mel, que é o Espírito de Deus, irmão, que é a glória do Senhor. O mel a quem eu refiro é isso. Está descendo do céu com sabor suave, agradável, irmão, à nossa boca. E Deus deixou para nós provarmos com alegria, provar desse mel e dizer obrigado, Senhor. Tem muita gente que não está provando, irmão, mas Deus deixou a gente provar desse mel. Glória a Deus, tem sabor diferente. Não é aquele mel que é feito, não, irmão. É um mel produzido. Oh, aleluia, que vem do alto. Deus estava dizendo, prove do mel. Tem o novo do Senhor descendo, irmão. Jonas olhou e falou, meu Deus, que pai malvado é esse? Que não deixa. Olha os olhos de vocês quando viram mel. Glória a Deus, irmão. Que a igreja está sendo colocada diante deles um mel. Prove desse mel. Prove da glória, do poder. Prove do Espírito do Senhor.
Aleluia. Quantas pessoas aí no mundo, irmão, estão se envolvendo com o ocultismo? Eu estava pensando nisso outro dia, Deus, quantas pessoas se envolvendo com o ocultismo? Mas nós, irmão, nós nos envolvemos com o Espírito de Deus, aonde o dono do ocultismo saiu, sabe, rejeitou. E o Senhor expulsou ele. Nós estamos envolvidos pelo Espírito de Deus, pelas coisas do Espírito de Deus. É o mel. É o mel, prove do mel. Queira o mel, deseja o mel. O diabo sente quando você está no mel, irmão, que ele já viveu no mel. Deseja esse mel sobre a tua boca. Jonas falou, olha os olhos de vocês. Sabe, todas as vezes que eu passo por alguém que não tem a Deus, ou alguém que eu vou orar, eles falam, poxa, que glória você tem na sua vida. É um mel. Eles querem, mas eles não podem provar, porque eles não se entregaram. Só prova o mel quem se entregou. Prove do mel. Deus está descendo com mel, irmão. Saboroso. Aonde só os seus provará desse mel. O povo teve medo de Saul. Tem muita gente que entra na igreja com medo do Espírito de Deus. Se assusta com as coisas do Senhor, com o que Deus vai pedir. Deus não vai pedir segundo o que você não possa suportar. Ele pede a tua alma em primeiro lugar e ele vai tomando o lugar dele na tua vida. Ele não é abusador, irmão. Ele senta na cadeira dele, ele espera você entregar o coração, entregar a mente, entregar seus caminhos, e ele vai tomando posse, ele vai cuidando de você, ele vai abrindo, né, o caminho para você passar. Deus, ele é assim. Deus, ele me falou sobre o Mel e Jonatas. E pode te falar uma coisa? O juramento de Saul daria direito à morte. Daria. Jonas teria que morrer por causa do juramento. O juramento foi feito na presença de quem? Dos homens. Quem poderia libertar Jonas? Os homens. O exército de Saul. Quando Saul faz o juramento, ele diz: aquele que comer de o pão morrerá. Jonas não estava. Quando a sorte sai para Jonathan, quem comeu, quem tomou do mel, porque eles não ganharam a guerra pelo juramento. Mas Deus não viu que o juramento era mau, sim. Mas todo voto colocado diante do Senhor, o Senhor respeita, você sabia? Ele respeita. Coloca um juramento com Deus que você vai ver se Deus não respeita. Se for meio louco da tua vida, mas Deus respeita. Ele é um Deus de respeitoso, para você ter uma ideia. O juramento de Saul dava direito à morte de Jonathan. Mas a Bíblia diz que diante do povo, né, saiu a sorte que Jonas tinha errado. E quando sai a sorte, e Saul diz: até o meu filho vai morrer. Tenho que matar o meu filho. E o povo olha para ele: seria justo Jonas morrer? Jonas não é um homem bom, um homem de justiça, um homem que salvou Israel. E ele começa a trazer toda, irmão, a benevolência de Jonas para com Israel. Não sei, ele não é digno? Ele não é teu filho amado? Ele não é aquele que salvou Israel das guerras? Ele não é aquele que entra nas guerras? Ele não é aquele que nos ajuda? Seria digno de morte? Não, ele não é digno de morte. E o povo salva Jonathan. Glória a Deus. Quem tem, irmão, história não morre.